Existem pessoas que pensam demais, ficam presas ao passado, a coisas que já aconteceram, ou ao futuro com preocupações e ansiedades, ficam se julgando, ficam preocupadas com a situação, com as outras pessoas. A mente da pessoa não para. Eu sou o Paul Sanner, mentor de vida, e nesse vídeo eu vou falar como que você pode fazer para organizar as suas ideias. Primeiro eu vou falar sobre como que o pensamento se estrutura. Ele é formado por imagens, sons, sensações e emoções. As imagens podem ser aquelas que você está vendo, imagens que você cria ou que você se lembra. Os sons da mesma forma, são os que você ouve, ou os que você se lembra, ou os sons que você cria. Além disso, tem as sensações físicas, o que você está sentindo nesse momento, ou coisas que você se lembra que sentiu, e as emoções que também fazem parte desse contexto. Além disso, tem o diálogo interno. O diálogo interno são as frases que você fala para si mesmo, que podem revelar angústias, preocupações, podem revelar as coisas que você acha, crenças, julgamentos, podem também se referir a conclusões ou a entendimentos que você tem daquilo que você está passando naquele momento. E o que você pode fazer com esses componentes do seu pensamento? Você pode trabalhar eles a seu favor. Então, talvez você queira mudar a cor de uma certa imagem, ou deixá-la preto e branco, ou diminuir o tamanho dela, colocar ela longe. Talvez você queira colocar uma imagem atrás de você, lá no passado. E com isso, você começa a direcionar o seu pensamento. A mesma coisa com os sons. Você pode tornar um som mais agudo, mais grave, aumentar ou diminuir o volume. Você pode acelerar esse som para que a pessoa fale mais rápido, ou você tenha uma ideia desse som de uma maneira mais lenta. Com isso você vai favorecendo a tua experiência e compreendendo melhor o que é que está te perturbando naquele pensamento, que ele fica voltando e dando corda para mais e mais pensamentos sem fim. A mesma coisa acontece com as frases e com o diálogo interno. Você pode se dar conta, perceber que frase é essa que você está dizendo para si. Se você diz assim, eu acredito que tudo vai dar errado, e você fica pensando em tudo de pior que pode acontecer, você está prejudicando a sua experiência. Se você começa a pensar que não, mas pode dar certo, e pensa em possibilidades para que as coisas deem certo, talvez você esteja facilitando a sua experiência. Então, identifique que frases, que ideias, que pensamentos, que conteúdos você está trazendo, o quanto que eles te ajudam ou te atrapalham. Não deixe o seu pensamento simplesmente solto, vagando por aí, trazendo essa multiplicação de ideias sem fim. Você aprende muito sobre si mesmo e tem clareza do que está acontecendo na sua mente quando você observa os seus pensamentos olhando de fora. É um exercício. Você se coloca numa posição confortável, relaxada, e começa a prestar atenção no que você está pensando, como se você fosse contar para alguém depois. Primeiro eu pensei nisso, depois naquilo. Você anota, registra, grava, memoriza essa sequência de pensamentos e começa a avaliar quais são os repetitivos, quais são os negativos, quais são aqueles que te fazem muito mal, quais são aqueles que te levam de volta para um looping no pensamento. Eu fico pensando que vai dar tudo certo e aí em algum momento eu penso, mas e se acontecer uma outra coisa? Aí eu já começo a pensar tudo nessa outra coisa que vai acontecer. Aí quando eu terminei de pensar nisso, eu penso, e se acontecer uma outra coisa? E isso me deixa assim num pensamento infinito na minha cabeça. E às vezes então eu volto para aquele inicial, para ver se eu pensei realmente tudo a respeito daquilo. Então talvez o problema está no e se, né? E se não acontecer nada e estiver tudo bem? Então você começa a identificar qual é a palavra, qual é a frase, qual é a imagem, qual é o som que você precisa mexer e que vai transformando a sua experiência. Talvez você nunca prestou atenção nessas coisas e você realmente fica perdido em traumas do passado, em histórias de coisas que já aconteceram, em aprendizados que determinaram você acreditar nas coisas de uma certa forma, que pode ser que já não é mais a melhor e mais adequada para você pensar.
Então, quando você entende qual é o seu foco, você começa a direcioná-lo para que você tenha um resultado melhor. Eu ajudo muitas pessoas em sessões de mentoria a encontrar esses pontos dessas imagens, sons, sensações, diálogo interno, crenças que perturbam, que impedem a pessoa de ter clareza, de achar caminhos e soluções para conduzir a vida dela da melhor forma. Quando alguém está assim com pensamentos muito repetitivos, eu tenho observado que alguns deles são muito comuns. Então, em relação ao passado, é comum a pessoa sentir culpa e arrependimento. Em vez dela aprender com aquilo que ela fez para fazer melhor no futuro, ela fica ali se martirizando sobre um passado que não tem volta. Ou ela fica presa em se eu tivesse feito diferente, se as coisas tivessem sido diferentes. Ou ela tem dúvidas, por que será que isso foi assim? Então, esses são alguns pontos típicos do passado. Em relação ao futuro, muitas vezes é uma preocupação com o que vai acontecer. E aí tem dois tipos de preocupação: aquela que você pode se preparar, fazer alguma coisa para que tudo saia do jeito que você quer, e aquelas que você não pode fazer nada, não depende de você, tem que esperar. E por falar em esperar, em relação ao futuro vem a ansiedade, né? Quando alguém quer que alguma coisa aconteça logo, então ela já não vive mais o hoje, ela já está lá, naquilo que vai acontecer daqui 3 dias, uma semana, querendo que aconteça logo. Talvez uma pessoa se perca em pensamentos muito críticos sobre si mesma, se julgando, se condenando, se achando não merecedor. Ou talvez a pessoa está julgando os outros, as situações, querendo que o mundo fosse diferente daquilo que ele é. Quando você pensa demais, em qual desses itens você acha que você se perde? O nosso poder, ele está no momento presente. Ele está no aqui e agora, é quando você consegue fazer as coisas. Se uma pessoa está no celular, às vezes ela perde o que está acontecendo em volta e ela não queria perder isso. Então ela não teve um poder de escolha, de decisão. A cabeça dela estava longe, em outra coisa. É diferente quando alguém vai no cinema. Você não quer saber o que está acontecendo em volta, você quer estar só concentrado naquela viagem que a tela está te levando ali. Então você se permite ficar ali, por exemplo, 2 horas, totalmente desligado, né, de si. O nosso corpo, ele está sempre no momento presente. O que nós estamos vendo, ouvindo, sentindo, é sempre no aqui e agora. A nossa mente é que divaga. Então, às vezes é bom devagar e às vezes é bom estar concentrado, sabendo o que está acontecendo, acompanhando, para que você possa tomar as melhores decisões, fazer as melhores escolhas e agir para ter os resultados que você quer na sua vida. Quando a vida é muito dura, a pessoa realmente não quer estar ali. Ela prefere que o pensamento dela vá embora e tire ela daquela situação. Eu vou dar um exemplo bobo. Imagina uma pessoa numa fila e ela não quer estar naquela fila. E aí ela fica olhando para o relógio, o tempo não passa. Mas se ela se permitir ter uma boa conversa com alguém ali, estar concentrada nessa conversa, colocar um foco de atenção nisso, o tempo vai passar rapidinho. Então eu te convido a observar a qualidade da atenção que você dá para o teu momento, para aquilo que está acontecendo à sua volta, para quem está ali com você. E a partir daí você entende em que você está pensando, qual é esse seu foco, e você pode verificar se é o que você queria realmente pensar ou não, se você está num caminho bom ou se o seu pensamento te dominou e te levou para lugares que você nem quer estar e que não vão te ajudar a agregar em nada. Se esse for o caso, você começa a destrinchar esse pensamento, entender que conteúdo é esse, o que está repetido, o que é negativo, que imagens que estão associadas, que frases, que diálogo interno, quais são os sons que acompanham isso que você está vivendo, e a partir daí você começa a fazer essas mudanças. Você então passou a controlar, a direcionar aquilo que você pensa, o seu foco, para ter na sua vida os resultados que você busca. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal e dá uma olhada nos outros vídeos que já tem aqui, tem muito conteúdo legal. Até o próximo!